Cinco Picos, Ilha Terceira, Açores, 31 de janeiro de 1968, hora aproximada, 23 horas. Serafim Sebastião chega para mais uma noite de trabalho como guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencente à base das Lajes. A noite está calma e tudo corre sem qualquer sobressalto, mas essa serenidade depressa será interrompida. Serafim Sebastião era um guarda das instalações militares da base das Lajes na Ilha Terceira. E em janeiro de 1968 foi de facto surpreendido por um acontecimento extraordinário que ele naturalmente suporia não existir. São essas as circunstâncias que vamos examinar de seguida. Passavam alguns minutos das 11 horas da noite, quando Serafim Sebastião, guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencente à base das Lajes, chegou ao seu posto de trabalho. Naquela noite era da sua responsabilidade vigiar o paiol de munições da base. A noite estava calma e, para passar o tempo, Serafim ligou o rádio para ouvir o relato do jogo de futebol Setúbal Sporting. Tudo corria dentro da total normalidade e sem qualquer sobressalto. Até que, subitamente, o rádio de Serafim deixou de transmitir o que quer que fosse. Intrigado, o guarda tentou, em vão, pôr o rádio a funcionar, mas este deixou mesmo de emitir qualquer som. Estava Serafim a tentar perceber o que se havia passado com o rádio e qual o motivo da sua avaria, quando de repente um misterioso e inexplicável zumbido invadiu toda aquela zona. Atordoado por aquele misterioso ruído, resolveu sair do seu posto e ir até ao exterior para ver se conseguia perceber qual a origem daquele estranho som. E quando chegou lá fora, Serafim viu algo como nunca antes tinha visto. Um misterioso e insólito objeto voador aproximava-se lentamente do paiol de munições. Por mais que tentasse descodificar do que se tratava, não conseguia perceber a origem daquela estranha aeronave. E, alarmado com a situação, o guarda regressou para dentro do seu posto e telefonou imediatamente para a base das instalações militares, comunicando a aproximação do insólito objeto. Mas os fenómenos inexplicáveis estavam apenas a começar, porque nesse momento uma forte luz invadiu toda aquela zona. Cada vez mais atônito e nervoso com a situação que estava a viver, Serafim caminhou novamente para o exterior. E foi então que o guarda percebeu de onde provinha aquela forte luminosidade. Lá fora, o estranho objeto voador pairava sobre o paiol de munições, incidindo sobre este um fortíssimo feixe luminoso. Era um objeto metálico, de forma oval, e culminava numa torre de vidro na parte superior. A rodear a torre de vidro, uma espécie de varandim. Nunca antes Serafim tinha visto tal coisa e, cada vez mais abalado com o inexplicável acontecimento, correu novamente para dentro do seu posto. Com curiosidade em desvendar todos os detalhes do incrível objeto voador, o guarda pegou na sua lanterna e saiu mais uma vez para o exterior. Foi então que, ao apontar a lanterna para a insólita aeronave, Serafim apercebeu-se de algo verdadeiramente extraordinário. No interior da nave estavam 4 seres, 2 aos comandos desta e outros 2 no varandim da parte superior da nave. Antes que o guarda tivesse tempo de reação, uma estranha poeira levantou-se do chão, fazendo com que o guarda caísse inanimado. Foi ainda inanimado que Serafim foi encontrado por um colega que imediatamente chamou os serviços de emergência para o transportarem para o hospital.
Nos dias seguintes ao insólito avistamento de Serafim Sebastião ser divulgado, foi notícia nas páginas de vários jornais locais. No dia seguinte, o jornal O Insular publica pela primeira vez esse relato dos primeiros dados relativos a este caso. Eram cerca de 3 horas da madrugada quando Serafim Vieira Sebastião, de 36 anos, natural da Ribeira Grande, guarda daquelas instalações, chegou a Angra do Heroísmo numa ambulância e deu entrada no Hospital Regional, ainda inanimado. 2 dias depois, já são jornais nacionais que reportam também ao facto, sendo que a RTP realizou no dia 25 de fevereiro um especial com cerca de 120 metros de filme sobre este caso, a propósito das possíveis relações com objetos voadores não identificados. De facto, várias foram também as notícias que associaram de imediato o objeto testemunhado pelo guarda como um objeto voador não identificado. O objeto descrito por Serafim Vieira Sebastião corresponde ao tipo clássico de disco voador. Foi apurado que o guarda não é pessoa sujeita a alucinações. Mas o testemunho do guarda não foi um caso isolado. Nos dias seguintes, outros populares também afirmaram terem observado um objeto estranho a sobrevoar os céus da Ilha Terceira na noite de 31 de janeiro. Alguém que, passado alguns dias, também reconheceu que houve movimentações estranhas nos céus dos Açores relativamente ao mesmo objeto, só que na altura não deu tanta importância. Realmente, ontem, 31, para o lado dos 5 picos, seriam 8 da noite, eu vi uma luz estranha, diferente e distante. Uma luz sobre o comprido, uma espécie de garrafa de luz. A curiosidade à volta do misterioso fenómeno testemunhado por Serafim era cada vez maior, não só por parte dos populares e da comunicação social, mas também por vários estudiosos da fenomenologia OVNI, como foi o caso dos investigadores ligados ao STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência. O caso dos Açores remonta ao ano de 1968. A única testemunha do caso era um guarda. Estava descontraído, enfim, era mais uma noite de rotina. Estava a ouvir até, inclusive, um relato de um jogo de futebol. Quando, de repente, se apercebe que o rádio deixa de transmitir. De repente, apercebe-se de um zumbido. Como fosse um zumbido de abelhas, saiu do seu posto de guarda.